Olá, seja bem-vindo ao Estudo Aplicado. Meu nome é Ednei e para esse ano nós temos um grande desafio: gravar videoaulas de todas as matérias de carreiras administrativas. Então, inicialmente, nós vamos gravar a aula 1 de várias matérias: administração pública, administração geral, direito administrativo, administração financeira e orçamentária, administração de materiais. Bom, é um grande desafio, mas contamos com a sua colaboração, com a sua participação para que possamos cada vez melhorar mais. Bom, hoje nós vamos iniciar com o direito administrativo, a nossa aula 1, que trata de conceitos e princípios do Estado. E aí, nós vamos começar da seguinte maneira. Imagine que aqui tem uma comunidade. Dentro dessa comunidade, nós temos aqui a casa dos seus pais, a sua casa e a casa do seu sogro. Então, o que acontece? Pais, a sua casa e a casa do seu sogro. Bom, você há de ouvir que cada família tem o seu esquema, tem os seus princípios, os seus valores, enfim, tem o seu objetivo ao ser alcançado, tem a sua forma de proteção, a sua forma de se preparar para uma vida social. E nesse contexto, é importante que você entenda o quê? Que aqui existe interesse e aqui existe interesse. E o Estado, ele precisa cuidar da coletividade. Então, o Estado ele tem um interesse público primário, que é justamente cuidar dessa coletividade, e o interesse público secundário, que é cuidar dos interesses do Estado. Note que dentro do Estado tem aqui vários elementos que é possível identificar aqui nesse desenho. Você vê que nós temos aqui o elemento povo, nós temos aqui o elemento território, e eu falei para vocês que é necessário ter o entendimento do que é comum, do que é ético, do que é aceito. Então, para ter esse entendimento, é necessário também que haja um elemento chamado governo soberano. Alguns teóricos colocam o governo soberano como sendo um quarto elemento e tratam o terceiro elemento sendo o institucional, que seria a sociedade, que é esse todo, tendo a necessidade de ser organizado de forma política e jurídica. Então, o governo, ele é importantíssimo, porque através do governo, os objetivos, as diretrizes e as metas dessa sociedade serão definidos. E esse governo, ele é composto por pessoas que ocupam cargos públicos e que têm uma característica de ser temporário. Bom, os elementos: governo, soberano, pode vir a cair também nas questões só governo, mas governo, soberano, povo, território. O governo, ele é um núcleo estratégico do Estado, e ele é responsável por definir os objetivos, as metas e as diretrizes. Bom, e o conceito de Estado? Estado é justamente isso. O Estado, que é o que nós estamos tratando, ele é essa sociedade organizada, política e juridicamente. E além disso, o Estado ele é um ente personalizado, representado externamente pela República Federativa do Brasil e internamente pela União. O Estado ele tem algumas prerrogativas. Ele tem a capacidade de adquirir direitos e também de contrair obrigações. Opa, então estamos falando de direitos e obrigações. Você concorda comigo que direitos e obrigações têm tudo a ver com tal Estado democrático de direito?
Esse Estado Democrático de Direito está presente na nossa Constituição de 88, no seu artigo 1º. E essa ideia, até chegar a um Estado democrático de direito, foi necessário que os direitos fundamentais evoluíssem. A primeira Constituição do Brasil, que foi uma Constituição ortogada, ela aconteceu em 1824. Nesse período, nós tínhamos uma monarquia absolutista que era totalmente centralizado no imperador, Dom Pedro I, e que, pela pressão da sociedade, o que ele fez? Ele teve que inovar, ele teve que atender a alguns direitos individuais. Esses direitos individuais têm a ver com a liberdade, com a vida e com a propriedade. Além disso, nessa mesma Constituição de 1824, aconteceu aqui a separação dos poderes. Mas não a separação de poderes que nós temos hoje, que foi muito influenciada por um barão francês, Montesquieu, que dizia que era o executivo, o legislativo e o judiciário. Porque nessa época, além desses três poderes que eu acabei de falar, o imperador criou um poder moderador. Então, ele tinha o poder executivo e o poder moderador nas suas mãos. Note que o Estado, ele tem a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. E que isso foi lento. Foi através dessa primeira aqui geração de direitos fundamentais, ampliada para uma segunda geração, onde criou-se na Constituição de 1934, que foi a primeira Constituição promulgada. Ali foram criados vários direitos positivos, sendo sociais, econômicos, culturais. Então, a questão de saúde, educação, moradia, direitos trabalhistas, tudo isso foi criado aqui em 1934, sendo, portanto, a segunda geração. E na Constituição de 1988, que é a Constituição que vigora atualmente, foram aqui trabalhados a terceira geração de direitos fundamentais, que são direitos coletivos ou difusos. Exemplo, a fraternidade. E aqui cabe muito bem a questão do meio ambiente, porque o meio ambiente afeta a coletividade. Então, nessa Constituição, foi aqui trabalhado os direitos fundamentais de terceira geração. Note que o Estado, então, ele é um ente personalizado, ele também é organizado, tendo essas questões políticas e jurídicas bem resolvidas, e que esse Estado ele tem a capacidade de adquirir direitos e de contrair obrigações. No nosso direito aqui, fundamental de segunda geração, o Estado passou a ter a obrigação de fazer. Agora, como que o Estado vai fazer? É onde entra o direito administrativo. Porque o direito administrativo, ele não tem um código, da forma do Código Penal ou mesmo uma Constituição. O direito administrativo, ele consegue navegar, ele tem nas suas fontes as fontes primárias, que são as fontes legais, a lei no sentido amplo, porque não só a lei aprovada pelo legislativo, mas também os aspectos legais emitidos através de atos administrativos do poder executivo. Então, o direito administrativo, ele traz consigo um conjunto de princípios e normas para atingir os fins almejados do Estado, que é essa coletividade atendida, e ele utiliza-se de órgãos, de agentes e de entidades públicas para que isso aconteça.
Bom, só isso bastaria para conseguir fazer essa engrenagem funcionar? Certo que não. Então, nesse momento, aparece a separação dos poderes. Essa separação não é uma separação absoluta, é uma separação relativa, tendo em vista que o poder executivo ele tem a prerrogativa de governar e de executar, e que o poder judiciário ele tem a sua função típica de resolver os litígios. Através da motivação, ele vai tomar pé da situação que está acontecendo e vai procurar resolver esses conflitos da sociedade. Então nós temos o poder executivo, o judiciário e temos o legislativo que, além de criar as normas, ele tem a prerrogativa de fiscalizar o que acontece no poder executivo. Bom, chegamos ao final do primeiro bloco. Você pode acessar o botãozinho que tem aqui no nosso site, estudoaplicado.com.br, com questões atuais desse tema, ou senão você pode copiar ou clicar no navegador dentro do nosso canal do YouTube e ver como que esse assunto é cobrado pelas principais bancas. Tá joia? Te vejo logo em seguida.